Fala rapaziada, eleições amanhã para prefeito e vereador em cada cidade. E o que a gente vê toda vez que tem eleições para vereador é gente vendendo voto, é gente acreditando em promessa demagógica, tipo, eu vou defender, sei lá, saúde, eu vou defender educação, eu vou defender segurança, tá, mas e aí? Como é que o cara vai fazer para defender isso? Como é que o cara vai fazer para melhorar a saúde, melhorar a educação, tal? É função dele fazer esse tipo de coisa? Não é? Asfaltar a rua, qual é que é? Eu vim aqui para tentar esclarecer um pouco do estrago que pode acontecer com um voto num cara demagógico ou num cara que compra o seu voto e explicar qual é a função do vereador, tá? Porque é algo que fica muito nebuloso na cabeça das pessoas, enfim. Vamos tentar esclarecer isso daí e tentar fazer com que vocês tenham um voto mais consciente nessas eleições. Tá? Primeiramente, essas promessas de que eu vou batalhar pela saúde, eu vou batalhar pela educação, eu vou batalhar pela segurança, tá? Mas como vai fazer? Você precisa saber o que o cara pretende fazer dentro disso. Por quê? Porque muita coisa não é função dele, é função do prefeito. Por exemplo, eu vou lutar para mandar mais equipamentos para os hospitais. Isso é função do prefeito. Ele não tem como, por ele mesmo, fazer isso. O que ele pode fazer é botar uma pressão na prefeitura, fazer um ofício para que a prefeitura vá lá conceder e arrumar alguma coisa que está errada em algum lugar, enfim. Mas ele mesmo fazer isso não é função. Então, quando você vota num cara que está prometendo levar mais equipamentos para o hospital, que está prometendo aumentar o número de guarda civil, municipal, enfim, esse tipo de coisa não é função do vereador, é função do prefeito. Então, isso é promessa vazia. Você está acreditando num cara que está mentindo para você. Em segundo lugar, vamos às funções do vereador. Primeiramente, principal função do vereador: fiscalização da prefeitura. Esse tipo de serviço, esse tipo de função é difícil de ver vereador que defende, é difícil de ver vereador que cumpre quando é eleito. Então tenha muito cuidado, porque o que acontece em muitas cidades é o seguinte: o vereador eleito, ou ele faz oposição ao prefeito, ou ele é da situação, ele está junto com o prefeito. Só o que a gente vê de fato? A oposição faz oposição em qualquer situação. Então, seja lá qual for o projeto que o prefeito mandar, seja lá qual for o orçamento da cidade, aquele cara que está na oposição, ele vai ser contra em qualquer situação. Isso eu não estou falando que são todos, tá? Eu estou dizendo que a maioria, o que acontece é isso. Por quê? Porque a Câmara dos Vereadores não tem mídia, não tem... É muito difícil, a não ser nos grandes centros, que a Câmara dos Vereadores tenha as suas leis, aquilo que acontece dentro dela, divulgado amplamente. Então a população acaba não tendo acesso à informação da maneira que deveria ter. E aí o que acontece é isso: o cara que está na oposição, a maioria deles, faz oposição em qualquer momento e sai espalhando por aí que o prefeito está fazendo um péssimo trabalho e, enfim, isso é ruim, porque projetos bons podem deixar de passar porque a oposição não faz uma oposição profissional, faz uma oposição demagógica para buscar voto, para ser o anti tal cara, entende? Já a situação, o pessoal que está junto com o prefeito, aqui eu acho que é o principal problema. O que acontece, de modo geral, em várias câmaras dos vereadores? O cara, para ter, o vereador, para ter mais cargos, porque o prefeito ele pode delegar mais cargos para tal vereador, menos cargos para tal vereador, cargos assim, assessoria, alguma coisa assim, para que ele possa dar mais empregos para aliados, digamos assim. Então, o cara, para ter mais cargos à sua disposição na prefeitura e para ter preferência nos ofícios, e ofícios eu já digo no que isso toca, ele acaba
aprovando qualquer projeto que o prefeito manda. Ele acaba... uma das funções do vereador é fiscalizar o orçamento da cidade, né? Aonde foi gasto o dinheiro do executivo, que é a prefeitura. E os caras acabam não fiscalizando isso, acaba deixando passar desvio, acaba deixando passar superfaturamento de obras. Isso porque ele tá junto com o prefeito e tem alguns benefícios no sentido de ter cargo, ter preferência nos ofícios. Os ofícios é o seguinte: quando você vê um buraco lá na sua rua, por exemplo, ou quando você vê um poste de iluminação que não está funcionando, você chama o seu vereador e fala: ó, não está funcionando aqui, está errado, o que a gente pode fazer? Seu vereador ele vai fazer um documento para mandar para a prefeitura, para que a equipe da prefeitura vá lá resolver o problema. Só que o que acontece? Os ofícios de quem está junto com o prefeito, em algumas cidades, eles têm preferência. Então, assim, eu tô junto com o prefeito, eu mando um ofício, meu problema vai ser resolvido. O cara que é da oposição, ele manda um ofício, o problema dele vai... tá bom, não, beleza, a gente vai resolver. Tá aqui, ó, vou botar aqui nessa pilha, você tá na fila, tá bom? Aí chega um cara que é de situação, ofício, ele vai lá e põe por cima e resolve primeiro. Então, os ofícios da oposição vão ficando para lá, entendeu? E o cara que tá junto com o prefeito, ele tem a sua demanda pela prefeitura cumprida mais rapidamente. O que acontece com isso? Aquele pessoal que chamou o vereador para resolver o problema vai gostar, ele resolveu rápido, a prefeitura resolveu rápido e ele vai manter aquele voto. Então, é uma troca de favores aí, né? O vereador passa o que for que o prefeito fizer, de novo, o orçamento com desvio, com superfaturamento, com tudo errado, eles deixam passar para que tenham esse tipo de benefício. Então, assim, é muito problemático eleger um vereador que não fiscalize a prefeitura de verdade, porque ele vai deixar passar qualquer coisa. O prefeito vai ter liberdade para fazer o que ele quiser se ele tiver uma Câmara dos Vereadores que não está disposta a fiscalizar de verdade, está disposta a ter cargos e alguns benefícios junto com a prefeitura, entende? Então esse é o primeiro ponto, é muito importante eleger um vereador, ou meia dúzia, 10, quantos vereadores puder, que façam a fiscalização de verdade. Se for situação, seja uma situação pensante, não uma situação que aprova qualquer coisa que o prefeito mandar. Aprova aquilo que for bom e vá contra aquilo que é ruim, aquilo que está errado, enfim. Uma fiscalização de verdade. Em segundo lugar, o vereador ele é responsável por revisar as leis da cidade, fazer novas leis para a cidade e, em alguns casos, revogar algumas leis que circulam na cidade. Nunca leis que vão contra as leis estaduais e nacionais, tá? Sempre em âmbito municipal. Então, isso é uma outra coisa que você precisa olhar, porque, por exemplo, ano que vem, já que esse ano a gente teve essa situação de pandemia, de isolamento, fecharam muitos comércios, a arrecadação da prefeitura, em várias prefeituras, se não todas, diminuiu bastante, né? E muito provavelmente, no ano que vem, alguns prefeitos vão tentar subir impostos para conseguir arrecadar e tapar esse buraco, ao invés de cortar gasto. Claro, tem gente que defende que seja necessário uma revisão do IPTU, por exemplo, uma revisão dos impostos em geral, e que se possa, em algumas situações, aumentar ou, enfim, mudar a forma com que se cobra. E isso, se você tiver essa linha de raciocínio, com certeza tem um vereador que defende aquilo que você pensa. E se você defende que não deve se aumentar impostos em situação alguma, enfim, também vai ter um vereador que defende aquilo que você pensa.
Então busca, vá atrás, chama seu vereador no direct do Instagram dele, no Facebook, seja lá onde for. Tenta ter contato, entende melhor o que ele defende, entende melhor se ele vai fiscalizar de verdade a prefeitura, analisa na campanha dele se isso é algo que ele defende, porque é muito importante. Enfim, se ele não te responder, bom, o vereador ele tem que conversar com a população, né? Ele é um empregado do povo. Então é razoável que você pense em mudar seu voto. Ou se ele te responder de maneira não satisfatória, se você vai lá e pergunta, tá, você quer, sei lá, aumentar o número de ônibus em circulação. Como é que você quer fazer isso? Se a resposta dele não for uma resposta bem estruturada e convincente, no sentido de que ele está dentro do âmbito do vereador, da função do vereador, cara, aí o cara tá metendo louco pra cima de você. É melhor que você procure um outro vereador. Enfim, não venda seu voto, tá? De maneira alguma. Não vote sem conhecer as propostas de verdade do cara e bem estruturadas, porque tem muito cara que faz proposta vazia, faz bandeira política apenas e quando você vai analisar o projeto do cara por dentro mesmo, minuciosamente, a coisa não funciona, a coisa não para em pé. Então, tenta na sua cidade aí eleger o vereador que você julgar que vai fazer o trabalho de fiscalização, que dentro dos seus projetos de mandato tem uma estruturação razoável dentro daquilo que é função do vereador, e vai para as cabeças e vota da melhor maneira que você puder. Não vende voto e não vota em candidato demagógico. Um abraço, tamo junto.